Olá! Começamos agora mais um Observatório Cultural, dessa vez nesse cenário maravilhoso do Bosque dos Sonhos. Eu converso hoje sobre música, eu converso com o músico Chico de Assis. E nada melhor para apresentar um músico do que a gente ouvir um pouquinho das suas canções, do seu talento. Com vocês, Chico de Assis. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Daniel. Queria que a gente começasse falando um pouquinho do seu encontro com a música, com essa linguagem artística que todo mundo conhece, todo mundo admira. Como é que você encontrou a música? Como é que foi que a música encontrou você? Como se deu esse belo encontro? Esse belo encontro desde a infância. Eu, com 4 anos de idade, me lembro que às vezes minha mãe, quando batia em mim, aí eu chegava, e ela me trancava no quarto, né? Aí eu começava a chorar e depois começava a inventar música. Eu fazia as minhas próprias letras, ficava cantando e inventando música. Mas não era chorinho não, né? Não, podia até ser, né? Mas não era não. Mas como se deu esse primeiro encontro? Havia alguém que era músico na sua família? Você já tinha um violão que você brincava, algum outro instrumento? Como foi esses primeiros passos na música? Apesar de eu gostar de inventar uns violões com corda de naio, entendo, mas eu tinha também o meu tio Gonçalo, que era muito musical, era compositor. Nasci no Roger, né? Lá no Roger, e ele morava lá também, mas meu pai cantava muito bem, minha mãe também cantava muito bem, e às vezes quando juntava todo mundo, meus irmãos, todo mundo cantava. Lá dentro de casa não tinha ninguém desafinado, talvez o mais desafinado eu. E quando você se lembra desses momentos da tua infância, que paisagem sonora, que cantores, que cantoras fazem parte desse teu imaginário musical na tua infância? Você não vai acreditar. Meu pai, apesar de ser um pintor de paredes, né? Ele gostava de jazz. Então ele tinha CD, vinil, já com jazz americano. E isso trouxe ao meu ouvido muito som do jazz. Muito som, a questão do jazz. E também, papai gostava de cantar samba. Também isso me inspirou a fazer samba também. Mas eu acho interessante é que eu nunca esqueci até hoje as batidas do baixo do jazz. E como foi que esse primeiro encontro com a música, com o jazz, com o samba na infância foi se tornando cada vez mais presente na tua vida? Fala um pouco sobre esse processo da música se tornando algo mais familiar para você. Como foi que você começou a estudar o instrumento? Fala um pouco dessa tua trajetória. Na verdade, meu pai não queria que eu tocasse violão, porque ele achava que ia terminar na gandaia, de beber, dessas coisas, na boemia, né? Mas quando chegou aos meus 16 anos de idade, ele comprou meu primeiro violão. E foi quando eu comecei a tocar violão, né? Eu entrei num grupo que era da mesma época dos Quatro Loucos. Era o grupo Gen. Era um grupo chamado Os Gens, era mais ou menos esse nome. Ou era Grupo Gen. Eu estou meio lembrado. E eu fiz parte desse grupo aos 16 anos, cantando músicas autorais. Eles tocavam The Pops, tocavam outras músicas antigas daquelas, né? Eles eram muito solistas, né? Na guitarra, baixo. Entendeu? Tinha também a Luca que cantava, que é cantor até hoje, que fazia parte do grupo, que cantava. Mas eu era o compositor. Eu me lembro do Weber, era o empresário do grupo, e ele ouviu uma música minha. Naquela época eu ainda imitava, ainda estava na época de Roberto, né? De Gerry Adriane, coisa e tal. E eu acho que minhas músicas ainda tinham aquela inocência daquela época, sabe? Aquelas músicas mais românticas, assim. Eu me lembro como se fosse hoje. E na banda, no grupo Gen, o seu instrumento já era o violão? Não, só era vocalista. Vocalista. Só vocalista. E você executa essas 3 funções. Você é compositor, você é instrumentista e cantor. O que é que cada função dessa difere para você em termos de estudo, da prática ou mesmo da execução, do tocar para o público? Né? O que é que isso diferencia? Como é que essas 3 figuras convivem dentro de você? O compositor, o cantor e o instrumentista. O cantor foi o primeiro que apareceu na minha vida.
porque eu comecei a cantar desde a infância, nas escolas e tudo mais. O compositor também vem antes do instrumento. Eu já fazia música antes mesmo de... Me lembro de músicas interessantes, como Iara, Iara, uma música que eu fiz para uma menina que era uma galeguinha que morava um pouquinho distante de mim, na minha rua, umas 3 casas, e eu me apaixonei por ela e fiz Iara, Iara, uma música que mais ou menos assim. Iara, Iara, o meu pensamento te fala, Iara, Iara, ele. Aí pronto, aí daí por diante eu comecei a compor algumas músicas. E o cantar? O cantar veio naturalmente para você? Você estudou canto? Como é que você Não, o cantar se veio familiarizou natural, com isso? porque meu pai e minha mãe cantavam muito. A gente se juntava com os meus irmãos, os mais novos, que eu sou mais velho, e juntava todo mundo. Papai gostava de tomar uma cachaçinha. E quando ele bebia, aí ele ficava mais alegre, né? Aí ele juntava a turma todinha para cantar. Aí ficava todo mundo cantando, junto com papai, mamãe. Era um ótimo encontro familiar, musical. E além das paixões, como no caso da música Iara, o que mais está presente nas tuas composições, nas tuas letras? Que outros assuntos ou que outros temas estão permeando tuas canções? Rapaz, temas são muitos, viu? São muitos. Eu acho que o tema do amor sempre foi o maior tema da minha vida quando componho, né? Teve gente até que chegou assim, se você não faz outra coisa, não sei falar de amor, rapaz, eu acho que é o mais bonito. Mas também cheguei a fazer algumas músicas que eram mais de protesto. Eu lembro de músicas que eram protestando, assim, pela época política, uma época política, né? Que quando eu era adolescente, ainda era a época de caminhando e cantando e seguindo a canção, caminhando e cantando e seguindo a canção. E aquela música me chamou a atenção, né, de Geraldo Vandré. E eu fiz algumas músicas também na época, mas não com a mesma capacidade que o Geraldo Vandré. É um grande compositor na época, né? Mas eu tentei imitar um pouquinho o Geraldo Vandré também. E dessas músicas de protesto, a gente poderia resgatar alguma aqui para o público de casa, para a gente ouvir agora? Onde a água há fogo, onde a pedra há chão, onde a faca há sangue correndo em nossas mãos. Não queira ser boiadeiro, mas também não seja o boi, porque o boi é laçado, ferrado e morto depois. Lá, lá, uê, lá, lá, uá. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, lá, uá. Onde a vida há morte, onde a sorte há azar. Quando o destino é forte, ninguém o pode evitar. O grito de liberdade ainda vive a prisão. Filosofias dos fortes com um chicote na mão. Lá, lá, uê, lá, lá, uá. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, uá. Lá, lá, uê. A própria sociedade via a desunião, a esconder a verdade na própria religião, no preconceitos das raças que vivem aqui no chão, e corre sangue das veias, vermelho pro coração. Pronto, essa era uma das que eu achava assim no estilo Geraldo Vandré, né? E após o Grupo GEM, como foi essa transição de trabalhar num grupo musical e depois para a carreira solo? Como se deu o fim do Grupo GEM e como foi a sequência para seguir sendo músico e agora numa carreira solo? Na verdade, a minha carreira solo, ela nem foi tão a coisa mais usual como artista da minha vida, né? Eu gostava de cantar. Não cantava, não era profissionalmente, era por amor mesmo que eu gostava de cantar.
Aí eu me lembro que tinha músicas, né, que eu gostava muito da época. Mas o cantar, ele veio progressivamente por causa das composições. Por causa das composições. Eu gostava de compor. Na verdade, eu me acho muito mais compositor, né, do que cantor. Mas aí eu fui compondo, criando músicas que eu criava desde a infância, mesmo antes de tocar, né? Daí surgiu a questão de querer também interpretar minhas músicas. A gente encerra agora o primeiro bloco do Observatório Cultural de hoje, conversando com Chico de Assis. Fiquem ligados que a gente volta daqui a pouco.